Bom dia, alunos do 7º ano. Tudo bem com vocês? Já estava com saudade, mas estou aqui, hein? Hoje a nossa aula tem um título bem legal. É dramático. Será que eles são dramáticos, hein? Professores, alunos? Não sei. O que a gente vai trabalhar hoje? O tema da nossa aula, o texto dramático e a habilidade ler e compreender, selecionando procedimentos e estratégias de leitura adequados a diferentes objetivos e levando em conta características dos gêneros e suportes, romances, infantos juvenis, contos populares, contos de terror, lendas brasileiras, indígenas e africanas, poemas, entre outros, expressando avaliação sobre o texto lido e estabelecendo preferências por gêneros, temas, autores. A professora de vocês, como vocês já sabem, é a professora Andréia. Bom dia, Andréia. Bom dia, Dani, tudo bem? Tudo, e com você? Tudo bom. Bom dia, 7º, bom dia, professores e alunos. Vamos aos objetivos da aula? Então, lá. Ler e reconhecer as características do gênero textual dramático, reconhecer historicamente a função social do texto dramático e estabelecer relações entre textos de teatro e textos de novelas. Então, vamos lá. Começando uma acolhida, ó. Há 3 questões, eu vou dar para vocês 2 minutos para responder. Mas aí vocês coloquem número 1, número 2 e número 3. Então, a primeira, ó. Você já foi ao teatro? E se você já foi, a que peça ou peças você assistiu? A 2, qual a importância do teatro para a sociedade? E a 3, você já participou de alguma peça teatral? De repente, na sua escola, né, alguma pro já fez uma atividade que foi uma pecinha de teatro e você pode ter participado, ou até você é um artista e a gente não sabe, né? Sim. A gente tem às vezes, né? Então, por favor, coloquem aí, ó, 2 minutinhos para vocês responderem essas 3 questões. Vamos lá? Então, Dani, o que eles estão respondendo? Responderam muitos, só que temos diversos aqui. Então, alguns já foram ao teatro e tem gente que ainda não foi ao teatro, né? Que ainda não conhece. Tá. Tem 10, 11 anos, né? Agora, quem já foi, por exemplo, a Camila colocou que ela assistiu divertidamente. A Pro Adriana colocou que ela assistiu O Alto da Barca do Inferno, que é uma peça que muitos professores já assistiram, né? Com os alunos do ensino médio e bem tal. divertida. Exatamente. Quando vocês forem um pouquinho maior, vocês vão assistir, ler e vão gostar muito. A Letícia colocou que foi assistir Chapeuzinho Vermelho. O Evandro foi assistir A Fábrica de Chocolate. Deixa eu ver quem mais. O Gabriel, na 2, ele colocou que o teatro serve para aguçar a criatividade.
Tá. Na opinião dele. O Vitor Tá falando da importância, isso, né? colocou que foi assistir a Bela Adormecida. Sim, já fui assistir o Pinóquio. Não, os clássicos, você percebe que eles assistiram muito aos clássicos. Bela e a Fera, né? O Daniel colocou também que a importância dele, o romantismo e o fingimento, acho que ele gosta, de repente, de ver isso ao teatro. E se já participou de alguma peça, o Daniel disse que sim. Na primeira escola que ele estudou, deve ter sido lá de primeira série a quinto. Primeiro ao quinto ano, né? Tá. Primeiro ao quinto ano. E aí alguns falando que já participaram, que não participaram, mas não especificaram também a peça que participaram, Deia. Tá. E a segunda questão, que foi a importância do teatro, né, para a sociedade. Aí eu vi uma que me chamou a atenção aqui. Deixa eu ver. A Letícia falou que já foi, assim, ao teatro de Dia das Crianças, né? Ela deve ter ganhado um espetáculo aí, então, né? E ela colocou que não tem importância, não. Será, Letícia, que não tem... Será que o teatro não tem importância para a sociedade? Pois é, acho que a gente podia focar nessa questão, né, Deia? Vamos pra, de lá? repente, ela ver que outras pessoas veem importância, assim. Um colocou aqui, ó, a Heloíse colocou expressar sentimentos. Sim, é uma parte. Pela arte, para trazer conhecimento. O Nicolas colocou. O Juan... A Geise colocou aprender com a arte. Colocou cultura. A Camille colocou bem mais cultura e socialização. Boa. Muitos colocaram também que não sabem, né? O porquê da importância, mas talvez por eles não terem ido. Pode ser também, né, Andréia? Pode ser. Aí a Provivi colocou, no teatro podemos viver outras vidas também. Então, eu vou voltar nessa da importância do teatro. Então, a gente precisa prestar atenção numa coisa, né? Teatro é mais uma arte, né? E para que a gente utiliza a arte? A arte, ela é uma recriação aí, né? Da realidade, a arte. Então, quando a gente vai ao teatro, a gente consegue, mesmo que seja por pequenas peças, né? Por peças mais infantis, ou então as outras mais adultas, a gente percebe que sempre há um ensinamento ali, né? Até porque você parte de um texto aí narrativo, e as narrativas trazem ensinamentos, não aquela coisa clara como a fábula, né? Que está lá no final, a moral. Mas sempre tem um ensinamento. A arte nos faz refletir, né? Não tem uma frase, a vida imita a arte, né? Que na verdade é proposital dessa forma, que é pra gente pensar que porque a arte é que imita a vida, né? É a arte que imita a vida, só que o pessoal brinca ao contrário, né? Faz um trocadilho. Exatamente. Isso. Então, olha só, a gente tem o teatro como sendo um espelho da sociedade, porque ele, na verdade, ele recria, então, né, a nossa realidade. A gente tem uma questão de crítica a comportamentos, né? O teatro nos leva à reflexão. O teatro pode ser entretenimento apenas, pode, mas sempre tem um fundinho ali de uma liçãozinha. Sim, e mexe muito com o sentimento, né? Quem nunca se emocionou, né? Assistindo até um filme, imagina lá no teatro, porque, gente, a emoção é outra. É como se a gente estivesse vivendo aquilo ali de pertinho. E o que a professora colocou, né, no teatro podemos viver outras vidas, é isso mesmo, a gente pode, inclusive, resgatar histórias, né? E o teatro, ele vem para ajudar na transformação social também, né? Então, ele tem muita importância. Talvez vocês, assim, são mais novos ainda, né? E estão ainda aprendendo sobre isso. Mas precisa ter em mente que ele vem, sim, para fazer alguma coisa. E ajuda na timidez. Também, né? Eu lembro que eu trabalhava numa escola integral, aqui nós temos alunos de escola integral, e tinha uma eletiva de teatro. E eu tinha uma aluna que ela queria fazer direito, né, no ensino médio, só que ela era muito tímida. Ela reconheceu essa importância, ela falou, nossa, Pro, como que eu vou? Porque querendo ou não tem uma banca, tem tudo, uma coisa que ela tem que falar ali na frente. Ela falou, eu preciso perder essa timidez, vou ao teatro, vou lá na eletiva de teatro. E ela fez a eletiva de teatro e ela soltou. Ela conseguiu encarar, ela falou, nossa, eu posso até encarar como advogado uma personagem, né? Eu falei, pois é, porque você vai vivenciar aquilo ali, você vai ter que estudar tudo, tem as falas corretas e tal. Então, assim, também ajuda muito as crianças tímidas,
crianças, é adolescentes. uma possibilidade também, é uma outra saída. Sim. Né? E essa questão, então, teatro muda vidas. A gente tem vários projetos, né? Sociais. Isso, exatamente. Que se vocês procurarem aí documentários, o quanto o teatro favorece essa mudança de vida. Então, ele faz, sim, transformação social, né? E pode ser somente um escape para os nossos problemas, né? Os nossos, que eu falo, os problemas do cotidiano, os problemas de qualquer pessoa. Às vezes é o que eu falei também, de te levar a refletir, né? Às vezes você vai assistir uma peça e de alguma forma você se identifica. Em algum momento aquilo traz para você alguma coisa ou que te ameniza a angústia, né? Ou então o escape mesmo que te faz esquecer os problemas e ali, isso. Te faz entrar no mundo de fantasia. Então, olha só. A gente, assim, falou um pouquinho só e olha o quanto a gente já falou, né? Vamos lá. Próximo slide, olha só. O teatro, então, e o texto dramático. O que então seria o teatro? O teatro pode ser uma forma de arte em que os atores e atrizes interpretam uma narrativa a partir de um texto dramático, um texto que foi feito para ser interpretado, certo? Dramatizado. Ou então a gente tem o teatro como um local onde ocorrem as encenações para o público e que alguns de vocês disseram que ainda não foram. Ok, mas ainda há tempo para participar de tudo isso. Não foram ainda. Eu acho que é legal falar do texto dramático, porque eu ainda brinquei, né, o trocadilho, né? Que todo mundo fala, você faz drama. O drama, o dramático, não necessariamente é o milindre, aquele de chorar, não é isso. É que o dramático, ele é meio que uma encenação, ele tem uma característica forte, assim, de expressão e tal. Então, um texto dramático tem essa característica, mas não que você vai fazer, é diferente do drama que a gente brinca. Não é o dramatizar de chorar o tempo todo, de novela mexicana, não é então, isso. Então, temos um texto dramático que seja para rir, de repente. Isso. Vamos lá. Então, a gente falou do texto primeiro. E agora eu trouxe duas imagens aí. Uma é de um teatro grego. O outro, a próxima, pode passar. A próxima é de um teatro romano. Só para vocês saberem da diferença, né? E a próxima é de um teatro, se não me engano, aqui dentro de uma universidade. Eu não sei se eu estou me confundindo, Lembra municipal, mas o municipal é mais redondo, né? Mais arredondado. Eu quis tentar alguma, achou, né? Mas de nenhum nosso aqui eu consegui, tá? Eu queria até pegar do Teatro do Amazonas, né? Que é super bonito também, mas não consegui nenhuma. Então, eu peguei só para vocês entenderem, assim, a evolução, né? De como começou e o que a gente tem hoje é mais ou menos parecido com esse último, tá? Para quem nunca foi. E quem nunca foi, você vai ter a oportunidade, para quem nunca foi, de ir sim ao teatro. É que a gente também precisa lembrar que a gente fala com muitas pessoas do interior. Sim. Né? E que às vezes fica distante para vir. Às vezes o teatro vai até eles de uma forma que não tem essa estrutura toda, né? Isso, não dentro dessa estrutura, é isso mesmo. E pode ser, acontece bastante, né? Pega lá as cadeiras, coloca, temos. Isso. É que agora está tudo um pouco parado, mas acalmem-se que as coisas vão mudar. Então vamos lá, e agora a gente falou do teatro, então do espaço físico, e agora a gente vai falar do texto dramático. Então o texto dramático, a gente já falou, é da ordem do narrar, né? A gente tem uma narrativa por trás disso. Ele tem por objetivo apresentar uma história e despertar sentimentos no público a partir dela, o que a professora Dani falou. Então desperta sentimentos aí. Ele apresenta então, se ele é da ordem do narrar, o que ele apresenta? Personagens, enredo, tempo, espaço, mas ele não tem narrador. Dificilmente pode ser que aconteça, né? A gente tem os gêneros, eles são relativamente estáveis, às vezes a gente tem alguma coisa que dá uma mudada, né? Dá uma atualizada, uma coisa mais moderna, tá? Mas geralmente não vai ter o narrador. Essas histórias que de repente eles foram assistir, do Pinóquio e tal, talvez até tenha porque eles pegam às vezes de um conto de fadas que costuma ter um narrador e às vezes eles colocam só a voz. Mas a gente vai ver que muitos não tem mesmo, que ali é a cena direta, né? Isso. E isso que é legal, né? Isso é novidade para quem está acostumado só com a narrativa, em que tem um narrador, aí mesmo que o narrador seja a própria personagem. Na idade deles, o narrador ajuda eles a entenderem as falas, a personagem que vai entrar. Vocês vão vendo que com o passar aí do tempo, vocês vão ler textos teatrais diferentes, como até o Alto da Barca do Inferno, que a Pro citou, né? Que nós não temos lá o narrador, que a gente vai ter que identificar as personagens, mas temos o enredo, que a gente já falou um pouco também, né, Deia, que ajuda. Isso. Então, olha só, a gente tem os elementos da narrativa ali, com exceção, algumas vezes, do narrador. Tem sua história contada
Fala das personagens, demarcadas pelo uso de 2 pontos, travessão ou aspas. Então, a gente está falando de um texto dramático que, a partir daquele texto, é que você vai, então, encenar. É dividido em atos e cenas. E apresenta indicações cênicas por meio de rubricas. Não é rúbricas, hein? Rubricas. Então, são as indicações, né, que aparecem de como aquela fala vai acontecer. Né? Se aquilo é sorrindo, se aquilo é triste, se aquilo é nervoso, se aquilo é gritando, se a pessoa levanta os braços, se ela baixa, né? O momento que ela entra em cena. Isso, então tudo vem indicado. Então você vai seguir aquela fala, mas conforme aquela rubrica que está ali, tá? Conforme aquela orientação, é uma orientação, né? Que vem de como você procede na cena. E traz temas diversos, como amor, comédia, críticas à sociedade, entre outros. Então, a gente falou, é bem o dia a dia, né? Vamos lá. Agora, eu vou ler um pouquinho aqui sobre o texto dramático, de um texto que a gente vai ler aqui também. Eu e a Dani, a gente vai ler. Então, olha só. Texto 1, A Pele do Lobo, de Arthur de Azevedo. A Pele do Lobo foi escrita em 1875 e representada pela primeira vez no Rio de Janeiro, no Teatro Fênix Dramática, em 10 de abril de 1877. A história acontece numa delegacia, que também é a casa de Cardoso e sua esposa Amália. A peça traz a reflexão a respeito da defesa da liberdade, bem como dos direitos e deveres sociais. Olha só, prestem bem atenção nisso que eu estou falando agora no começo, hein? Que é uma contextualização. O título da peça tem a ver com a frase de Amália, dita logo no início do texto. Quem não quiser ser lobo, não lhe vista a pele. Isso sugere que, se não quer desempenhar determinadas funções, não se deve assumir as responsabilidades. O excerto a seguir, o excerto é como se fosse um trecho, né? Uma pequena parte, faz parte do drama. Na cena 4, Jerônimo procura Cardoso, que é subdelegado da cidade, para fazer-lhe uma queixa. Então, vamos lá, Dani. Ó, ato único, cena 4. Então, os mesmos, Cardoso e Amália e Jerônimo. Então, olha só, quem são os personagens? Prestem atenção aí. Cardoso. Eu começo, aí você faz o Jerônimo, tá? Cardoso. Então, é assim que se entra em casa alheia? Jerônimo, sombrio. Olha a rubrica que você falou, né, Deia? Assim como a casa de autoridade é uma repartição pública. Deita no chão a cinza de um cachimbo e escarra na parede. Tá entre parênteses, novamente, também essa rubrica, essa orientação. Então, olha só, o que tá, vou até parar um pouquinho, o que está entre parênteses e está em itálico é essa rubrica de que nós estamos falando. Se a gente fosse encenar aqui agora, eu teria que deita no chão lá cinza de um cachimbo e ele escarraria na parede. Pelo amor de Deus, Dani, não faça isso, ó. Cardoso. É só para ler, Dani. Só para ler, só né? Pra ler. Ó, Cardoso. E que tal? Amália. Vê o que ele quer, Cardoso. Aí o Jerônimo. Venho preveni-lo de que é falso o que lhe veio hoje dizer um tal Paraguaçu, acerca de um furto de galinhas. É provável que ele lhe dissesse que eu, Jerônimo Linhares, vulgo barriga cheia, sou o autor desse furto, como andou por aí dizendo a quem quis ouvi-lo. É falso. Cospe outra vez na parede. Também não vou cuspir. Você, Dani. Aí, Amália, faça favor de não cuspir no chão. Aqui tem o escarrador, mas olha como ela fala isso, empurrando o escarrador com o pé, né? E aí o Jerônimo nem olha para ela. Então vocês têm que imaginar tudo isso, tá, gente? Olha lá o Cardoso. Era só isso? Estou ciente. Jerônimo, não, senhor. Por isto só não vinha eu cá, hora viva. Veio queixar-me do queixoso por crime de injúrias verbais. Chamou-me de ladrão. E se quiser o mais, mande aquela mulher para dentro. Cospe outra vez na parede. Nossa Senhora. Cardoso, pois apresente a queixa e as testemunhas. Jerônimo, a queixa aqui está. Aí ele apresenta um papel sujo, que Cardoso pega com repugnância, né? Com aquela cara, imagina. Vai à porta do fundo. Ó, compadre! Ó, seu Manuel Maria! Ó, seu Vitorino! Podem entrar, nada de cerimônias. Aí o Cardoso fala a Amália, o tratante dispõe desta casa como se fosse sua. Então ele ficou, o Cardoso aqui ficou inconformado da forma como Jerônimo entrou na casa dele,
né, de como falou com ele. Cuspindo, né, ainda? E ainda diz, no final, mais pro finalzinho ele fala, né, ó compadre, ó seu Manuel Maria, ó seu Vitorino, podem entrar, nada de cerimônias. Ele tá na casa do outro e ainda chamando todas as outras pessoas para as testemunhas, né? E aí ele disse, ó, o Cardoso fala, o tratante dispõe desta casa como se fosse sua. Ele fala inconformado isso para a Amália, né? Então vocês imaginem se a gente, né, conseguisse encenar isso, né? Seria legal. É claro que a parte do cuspir a gente precisava... E o cair no chão. Cair no chão também não dá, Dani, agora não pode. Agora eu não posso. Então vamos lá. Primeira questão, ó. Vocês vão responder aí para mim, vou dar 2 minutinhos para essa. A partir da cena 4 do texto A Pele do Lobo, podemos dizer que tem por objetivo, letra A, expressar a subjetividade do autor, ou seja, os sentimentos da alma e do estado de espírito, relatar fatos do cotidiano, encenar a partir da representação de atores uma história de modo a sensibilizar um público ou expressar um ponto de vista a respeito da violência urbana. Essa é a primeira, responda A, B, C ou D. E a 2, você conseguiu identificar as personagens do texto? Quem são elas? Vamos lá, 2 minutinhos para vocês. Então, Dani, como estão as respostas? Muitos responderam. A maioria aqui, quase unanimemente, colocou a C, na 1. Isso, muito bem, acertaram. Então, daqui a pouco eu ponho a resposta. 2. Agora, a 2, a Rafaela colocou os personagens Cardoso, Amália e Jerônimo. Deixa eu ver quem mais. Deixa eu ver. Muitos alunos estão amando a aula. Larissa, Cardoso, Amália e Jerônimo. Marcos, Cardoso, Jerônimo e Amália. Tem Acho mais? Que tá bom, né? Acertaram, eles pegaram Gabriela, direitinho. Cardoso é meu sobrenome. Eles pegaram direitinho, porque são só 3 personagens mesmo, né? E tá fácil. Lavínia também, Cardoso, Jerônimo. Aí deixa eu ver aqui, peraí. A Camila colocou professoras. Camila Danta. Professoras, não era desconfortável o teatro grego? Porque ela viu aquela, como se fosse uma... É de concreto, né? Acho que como que chama aquele... Não uma escadaria, como chama que a gente tem? Arquibancada. Arquibancada, parece uma arquibancada, né? Teatron do grego significa lugar onde se vê, lugar para se olhar. Então, não deveria ser desconfortável, né? Porque era de um jeito que ninguém atrapalhava ninguém. Sim, e ali tinha tudo, né?
vários festivais, não era só a encenação, tinha também como é que fala? Toda a apresentação que eles iam fazer era lá, porque é bem o que você falou, para todos verem. E começa com, na verdade, com as celebrações para o deus Dionísio. Isso! Né? Que era o deus das festas, da fertilidade e do vinho. Então, somente os homens encenavam, as mulheres não eram consideradas cidadãs da polis. Nós temos também o Coliseu, que é super famoso, né? Que, talvez eles já tenham ouvido falar, não sei. Né? Mas são assim, eu achei legal a pergunta dela, né? Não era desconfortável? Acho que não. Né? É pouco tempo, é igual na escola. Tem escola que tem arquibancada, né? Acho que sentava de um jeito mais descontraído até, né? Agora a gente tem uma postura. E outra, acho que é legal também falar uma coisa. Na verdade, agora, quando a gente vai ao teatro, a gente precisa ter um comportamento diferente, né? Da mesma forma que a gente vai ao cinema, mas ao teatro, a gente precisa estar em silêncio, porque a gente atrapalha o outro, né? Se a gente não fica em silêncio, a gente atrapalha aquele que está encenando. Tem a sinalização quando vai começar, quando tem um intervalo, quando tem uma troca, às vezes, do cenário, que também tem, né? Tem peças que temos ali a troca de cenário, e é muito mágico você assistir. Então tem uma questão de comportamento aí que precisa ficar de olho, né? Não dá para ficar com o celular ligado. Então, tudo é pedido também antes, né? Vocês recebem orientações. Então, a gente também precisa ter uma boa educação. Não é igual show, que pode ficar gritando. No show é diferente. No show você é lindo, maravilhoso, não pode ficar gritando. No teatro não, vai passar vergonha, vai pagar mico se gritar lindo, né? Dependendo do momento, né? Vai passar vergonha, não pode não. Vamos lá. Terceira questão. Colocamos a resposta para eles? Coloca a resposta. Olha lá. Então, a letra C, na 1. E a 2, as personagens são Cardoso, Amália e Jerônimo. Vamos lá agora. Terceira. A rubrica no texto teatral corresponde às indicações cênicas, isto é, o que os atores devem fazer na cena. Indica os personagens correspondentes às rubricas abaixo. Eu vou dar só um minutinho. Então, quem é que deita no chão? Quem é que deita no chão a cinza de um cachimbo e escarra na parede? Quem está empurrando um escarrador com o pé? E quem diz algo a Amália? Vamos lá, quem se referem a essas 3 rubricas aí? Se a memória tá boa. Só para colocar o nome da personagem. Então, letra A é personagem tal, letra B personagem tal, letra C personagem tal. Vamos lá, um minutinho. Então, Dani. Então, vamos lá. Eles colocaram assim, ó, a ordem. Jerônimo, Amália e Cardoso. Henrique, a Milena, a Laura, deixa eu ver, o Lucas, o Alisson, Protânia, Raquel, Evelyn, Victória, maioria, Ana Carolina. Okay. Acho que deu para gravar bem, né? Que, por exemplo, a gente até falou, né, das vezes que se escarrou na parede, que era o tal Jerônimo, né? Que a gente ficou inconformada também. Na letra B, empurrando um escarrador com o pé, você também reforçou naquele momento da fala, né? Que era a Amália. E na letra C, foi a última fala, que foi o Cardoso dizendo a Amália, certinho? Então, Jerônimo, Amália, passa para mim, Dani, por favor. Jerônimo, isso, Amália e Cardoso. Muito bem. E só apontando, que deita no chão mesmo, que alguma pro colocou aqui. É a cinza mesmo, né? É a cinza. Não é o Jerônimo, ele faz essa ação, né? Que é jogar a cinza assim no chão. Jogar, isso.
Acho que deitar assim o cachimbo e jogar deve a ser cinza, colocar né? assim na mesa, né? Provavelmente. Só que ele faz isso no chão, né? Uhum. Olha a Bem- importância também da gente ler Bem educado, certinho. né? Ler certinho a indicação da cena também, pra não fazer alguma coisa que não era, né, André? É. E por isso que Fica tem no um chão. diretor. Uhum. Por isso que tem um diretor também. Não é isso que era pra fazer. É isso daqui, ó. Tá com o Só roteiro prestar na mão. atenção, Vamos lá. 4 agora, ó. Após a leitura e estudo do texto, preencha o quadro a seguir, marcando X quando a informação se aplicar ao texto. Então, onde vocês vão colocar X aí? O texto apresenta personagens? Sim ou não? O texto é escrito em versos? Sim ou não? O que a gente pode fazer isso aberto? Vamos fazer isso aberto, Dani? Vamos. Essa daqui? Que é mais E daí a gente compridinho, vai né? falando. Isso, ó, eu vou repetir. Pode abrir o chat, por favor? Senão a gente vai ficar perdido aqui para pegar todas as respostas, ó. Vamos lá. Aí, abriram. Então, vamos lá, ó. Então, a primeira. O texto apresenta personagens? Sim ou não? O 1 é sim. A maioria já colocou sim aqui. Ok, apresenta, né? 2. O texto é escrito em versos? Coloca assim, ó, 2 agora, tá? 2, Não vamos vai lá. só escrevendo sim ou não, porque a gente se perde. Agora coloca E a 2. 2? Alguém colocou Quem não colocou aqui. 2? Giovana colocou não. Coloquem número 2 para nós. 2, mais alguém. A Elô também colocou não, Pedro não. Eu vou olhar só quem colocou o númerozinho, tá, gente? O Lucas também não, Camila. A Mariane colocou não. Camille colocou não. Mateus, não é escrito em versos, hein, Mateus? Vamos lá, vamos prestar atenção. Não sei se você colocou também para 2, né? Porque não colocou número. Então, quando não coloca número é O texto complicado. apresenta a fala das personagens? 3 agora, hein, 3. gente? Deixa eu ver. quem Apresenta a colocou fala? 3. Vamos lá. A Pro Rita, sim. Pro Sim, Maria, sim. boa. Tá. Joel, sim. O texto retrata heróis e grandes aventuras? Tem isso? Vamos lá. 4 agora. Gabriel, não. Gabriel já respondeu todas. Respondeu todas? Já. Não, né? Não tem heróis aqui, grandes aventuras, Deixa eu né? ver quem colocou mais não. O texto traz indicações cênicas, desculpa. 5. 5, vamos O lá. texto traz indicações cênicas. Calma aí que tá subindo a 5, Dé. 5, a Yasmin colocou não. A Daniela colocou... Indicações cênicas são as rubricas. Ele traz, ó, deita Indicação da as cinzas cena. do cachimbo no chão. Maui Escarra na parede. colocou sim. Sim, né? Ele traz Ricardo, indicações. sim. Mas alguns ainda colocaram não, porque valeu você explicar Uhum. agora. Porque de repente eles... Indicação cênica, gente, vem da cena. Indicação do que vai acontecer na cena. Que são as rubricas. É. Tá? Esse é o nome que elas têm. Alessa, sim. Ok. Rebeca, sim. A 6. O texto apresenta narrador? Em algum momento a gente teve Caio, narrador? não. Júlia, não. Não, né? Juana, não. Boa. Gabriele, não. O texto traz a explicação de um tema? Essa é Tem a uma 7, explicação né? de tema aí? Isso, a 7. Tem explicação do tema? Vamos lá. A Arnaldo colocou não. Não Para explica tema 7. nenhum, né? A Ana também não. João Paulo Muito não. Não explica. Só tem a rubrica, como você falou. Sim, só tem Que é a indicação da cena. Explicação de tema, não. Que é até o que a gente comentou agora, né, Deia? Se a pessoa não entender direito a rubrica, só vai ter alguém para falar para ela na hora da cena. Porque em casa, ela estudando, ela lendo, não vai ter. Não tem ninguém pontuando igual você falou na 7. Não tem nenhuma explicação. Não, vamos lá. 8 agora. O texto apresenta ato e cena? Sim, né? Eu falei lá no começo. Ó, vamos lá, Dani. Ato único, cena 4. Sim. Cauê colocou que sim. Tá, então vamos lá. Vamos passar as respostas para eles, Dani. Acompanha aí, Olha lá, vejam ó. quem que acertou Então, o aí. texto 1 apresenta personagens, o texto é escrito em versos, não. O texto apresenta a fala, sim. O texto retrata heróis e grandes aventuras, não. O texto traz indicações cênicas, que são as rubricas, sim. O texto apresenta narrador, não. O texto traz a explicação de um tema, não. E o texto apresenta ato e cena, sim. Foram bem, de forma Foram geral. bem, Vamos lá. Ainda bem que esse texto é curtinho, né? Também dá para eles entenderem Sim. melhor. Poucas personagens, então é um pedacinho, né? Vamos lá. Agora, 5. Considerando os estudos do texto dramático, qual é a função social desse tipo de texto? A gente falou bastante da função social, hein? Vamos ver o que vocês vão colocar aí.
E a 6, a relação entre textos de teatro e textos de novela. Olha, para responder a 5 e a 6, antes de responder, vamos colocar para eles o vídeo? Porque daí a gente termina, pelo menos a gente consegue colocar o vídeo direitinho, que é pouquinho tempo. Vamos lá. A grande lição que eu aprendi no teatro, assim, é o prazer da subjetividade. A relação é subjetiva, a relação é íntima, a relação com o ator é muito íntima, entendeu? Assim, a relação com os elementos de cena são muito são sintéticas, entendeu? São simbólicas e bem pequenas, assim, e aquilo, o pequeno transformando, é uma caixa fechada preta que dali você pode representar o mundo, entendeu? Assim, você tem que representar o mundo com pequenos elementos, assim, e principalmente com a emoção, com a verdade do ator, assim. Você falou da caixa preta do teatro, e você faz alguma analogia com o cinema ou a televisão? O teatro tem essa coisa, assim, eu sou maluco com essa caixa preta. Isso, assim, para você, quer dizer, você sabe que eu estou falando mais do que nunca, assim. Isso eu acho uma coisa, assim, entendeu? Eu acho que é a grande magia de tudo que a gente faz. Independente de televisão, de filme, de fotografia, de tudo, assim, aquela caixa preta foi a grande revolução, entendeu? Assim, não precisa nem ser uma caixa preta, mas o espaço cênico, né? A caixa preta me deixa maluco a possibilidade infinita, absolutamente infinita, de você representar imagens, assim. Enquanto que, ao contrário, assim, a caixa preta da televisão é um pouco um funil, é um pouco mais aléfica, entendeu? Assim, entendeu? Assim, que é um túnelzinho que capta, entendeu? Que vem, que dá uma sugada um pouco na vida e tenta reproduzir aquilo, entendeu? Em tela, e num retângulo, entendeu? Assim, e tentando pegar os elementos, assim, que nem tudo é controlável também na hora que você filma, tem uma porrada de intempéries, assim, entendeu? E às vezes também tem coisas que acontecem do acaso e que ficam incríveis, entendeu? Assim, mas tem um funil ali, tem um aspirador, entendeu? De vida, assim, Então o movimento às vezes é o contrário, entendeu? A caixa preta está toda aí e você tenta reproduzir ela numa caixinha, entendeu? Pequenininha que está ali, entendeu? E o teatro, ao contrário, é uma caixinha pequenininha e ela vai... E ela vira um mundo, assim. Quando eu descobri isso, eu falei, meu Deus do céu, isso é fascinante, isso é absolutamente fascinante, assim. Isso é um privilégio para um cara poder ter aquilo e fazer, assim. Eu canto a arte elástica. Então vamos lá, ó. Nós tivemos aí o Mauro Mendonça Filho falando da questão assim, fazendo uma comparação, né, entre o teatro e a novela. Então ele coloca o texto de teatro, o texto de novela, né? Então a gente vê que o texto de teatro, ele fala que ele começa pequenininho, ele tem ele consegue se expandir mais do que na novela. Na novela você tem um filtro, né? Você tem, ele falou, não que não aconteçam coisas que não estavam programadas e de repente elas consigam ficar, né, e prevalecer, né? É que o teatro tem um improviso, né, Deia? Isso. E às vezes o improviso é tão rico. Na novela, se improvisar e errar, você volta, refaz. E o teatro, você tem o público ali. Eu vou fazer uma comparação aqui, é mais ou menos a aula online, né? A aula aqui para vocês, ter vocês é diferente, né, no presencial, do que ter vocês aí do outro lado. A gente está tendo essa mesma experiência, né? Experiência, né? A gente não tem uma resposta imediata. A gente tem o chat, mas não é a mesma coisa. A gente não tem a resposta imediata de vocês. Então, considerando, né, os estudos do texto dramático agora, qual a função social desse tipo de texto? Vamos colocar rapidinho para eles. Ó, o teatro, então, vai para além do entretenimento, é uma arte que também reflete as angústias e os pensamentos da sociedade. É um meio de expressões políticas e sociais que definem e revelam os comportamentos dos seres humanos ao longo do tempo. É uma rica fonte histórica, isso também. E essa relação entre texto de teatro e texto de novela, eu comecei por ela, por conta do tempo, né? Mas dá para vocês reassistirem a aula, para vocês reassistirem a esse vídeo também, certo? Vamos lá, finalzinho. QR Code para eles avaliarem. QR Code. Vocês precisam avaliar a aula. Tem o QR Code, tem o link. E vocês também precisam lembrar que nós temos a segunda edição do Inova nos dias 22 e 23. 22 e 23 do 10. Ok?
Essa foi a nossa aula de hoje. A gente continua na quinta-feira ainda falando sobre teatro. Ok? Beijo para vocês, até quinta. Até, Déia. Obrigada, até, Dani. gente. Imagina. Beijos.